Boa noite, quarta-feira, dia 19 de agosto. A meditação dessa quarta-feira tem como título Ser bondoso e de coração terno. E o texto está em Efésios, capítulo 4, verso 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse é o conselho de Paulo aos Efésios. Ser bondoso, misericordioso e perdoando uns aos outros. Quando eu penso nessas palavras aqui de Paulo, nesse cristianismo, eu vejo quanta diferença de algumas coisas que estão acontecendo no mundo hoje, principalmente com o caso do Talibã lá no Oriente Médio. Milhares de pessoas fugindo de uma cidade com medo de serem mortas ou escravizadas. Que diferença, não é mesmo, do cristianismo? Desse cristianismo, né, que Paulo está falando, ser para com os outros. Com os outros aqui, não é só com seu parente, seu irmão na igreja, é com todos que ele está dizendo. Misericordiosos e perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Essa é a verdadeira religião cristã. É lindo isso, não é mesmo? Eu fico pensando no céu. Que lugar agradável será o céu, não é mesmo? Um lugar onde pessoas benignas, misericordiosas, pessoas que souberam perdoar aqueles que lhe ofendem. Vai ser um lugar de harmonia, de benignidade, de mansidão, de temperança. Nós devemos realmente desejar muito o céu, a volta de Cristo. No texto de Ellen White diz assim: tomai por exemplo a terna simpatia e compaixão manifestadas na vida de Jesus, guiando-vos por elas no trato de vossos semelhantes. Então, como que nós devemos nos guiar no trato com os nossos semelhantes? Pelo exemplo de Cristo. Exemplo de Cristo, assim como Cristo lhe dava. Muitos se tornaram fracos e desalentados no ardor da luta, aos quais palavras de simpatia e animação teriam ajudado a vencer. Não é possível prever o alcance das palavras boas e amáveis que proferimos, de qualquer esforço sincero feito para aliviar as cargas aos nossos semelhantes. Certo é, porém, que os errantes só podem ser encaminhados com espírito de mansidão, bondade e terna simpatia. Existem muitas pessoas que estão com problemas sérios na vida e muitas tentadas pelo inimigo, desanimadas, com problemas realmente que muitas vezes levam até o desespero. E é nessas horas, irmãos, que uma palavra de simpatia, uma ajuda, pode fazer toda a diferença na vida dessas pessoas. Diz aqui que em todas as vossas transações com o vosso semelhante, deveis ter em mente sempre que estáis tratando com propriedade de Deus. Olha que importante. Sempre quando tratamos com nossos semelhantes, precisamos pensar que estamos tratando com propriedade de Deus. Sede bondosos, compassivos, corteses. Respeitai a possessão adquirida por Deus. Tratai um ao outro com ternura e cortesia. Isso é importante, não é mesmo? Tratar as pessoas com bondade, com cortesia. Como o mundo seria diferente, não é? Se nós pudéssemos, em todos os lugares que nós vamos, nós pudéssemos ser tratados com bondade e cortesia e nós também responder com bondade e cortesia. Que mundo maravilhoso seria! Muito melhor do que nós vimos hoje, não é mesmo? Se tendes inimizades, e isso pode acontecer, né, irmãos? Muitas vezes conosco, suspeitas, inveja, ciúme em vosso coração, tendes uma obra a fazer para endireitar essas coisas. É uma obra que nós precisamos fazer para tirar isso do nosso coração. Confessai vossos pecados, entrai em harmonia com vossos irmãos. Falai bem deles. Afastai qualquer insinuação desfavorável, sugestões que despertem desconfiança na mente dos outros. Mantende sua reputação tão sagrada
como gostaríeis de ter guardado a vossa. Amai-os tanto quanto quereis ser amados de Jesus. Isso é uma prática cristã que precisa ser exercida por nós e que às vezes é tão difícil, não é mesmo? Mas nós precisamos, como diz aqui o texto, afastar qualquer insinuação desfavorável, afastar de nós qualquer sugestão que desperte desconfiança. Mantenha uma reputação tão sagrada como gostareis de ter guardado a vossa. Então nós precisamos honrar a reputação dos outros também, assim como gostamos que a nossa seja guardada, né? Diz aqui: amar aos outros tanto quanto nós queremos ser amados de Cristo. Assim como Cristo nos ama, nós devemos amar o nosso semelhante. A graça de Deus conduz os homens a se colocarem em suas transações com os semelhantes no lugar daqueles com que estão lidando. Ou seja, a graça de Deus leva os homens a olharem não somente para as suas próprias coisas, mas também para as coisas dos outros. A graça de Deus leva-os a revelar a ternura, simpatia e bondade, afagando o espírito reto, vivendo uma vida santa. Eis o que significa ser como Cristo. Esse é o nosso papel, ser como Cristo. Viver uma vida santa. Conduzir os homens a se colocarem em suas transações com os semelhantes, no lugar daqueles com que estão lidando. Devemos sempre nos colocar no lugar do outro, antes de tomarmos alguma decisão. Que vossa vida seja controlada pelos amplos e generosos princípios da Bíblia, os princípios da boa vontade, bondade e cortesia. É isso, irmãos. Essa é a meditação de quarta-feira. Que possamos meditar um pouco nessas palavras tão boas, sermos bondosos e ternos de coração, sermos iguais a Cristo, fazermos o melhor pelos outros, em qualquer situação, sempre procurando ser igual a Cristo. Que a graça de Deus possa nos modificar, nos transformar e nos fazer ser pessoas boas e corteses e misericordiosas. É isso que Cristo deseja, é isso que o mundo quer ver em nós cristãos. Que Deus abençoe a todos vocês e que o Espírito Santo possa estar com cada um de nós, nos transformando a cada dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.